Boa tarde. Chamamos agora o Dr. Aníbal Gil Lopes para a palestra Conceito do Ordinário e do Extraordinário no Cuidado Médico. Dr. Aníbal é padre, médico graduado em Medicina pela Universidade de São Paulo, doutor em Fisiologia de Órgãos e Sistemas pela USP e pós-doutorado pela Universidade de Yale. Atualmente, membro da Comissão de Novos Procedimentos em Medicina do Conselho Federal de Medicina. Por favor. Muito bem. Eu gostaria imensamente de agradecer esse convite esse tema foi tratado anteriormente em uma reunião do Conselho Federal de Medicina. Isso está disponível no YouTube e, como aqui nós temos um tempo muito reduzido, eu tentarei ir tocando alguns aspectos básicos dessa apresentação. Quem tiver maior interesse poderá lá encontrar o tema mais expandido. A questão do ordinário e extraordinário em medicina é extremamente importante nos dias de hoje, principalmente diante de judicializações e de opções, escolhas que devemos fazer diante de medicamentos, às vezes extremamente caros. Esses medicamentos não são nem de alto custo, mas de altíssimo custo, e outros medicamentos que, por outras razões, eles podem ser considerados extraordinários, não só medicamentos, como, eu diria, qualquer tecnologia de saúde. Esses conceitos, eles foram inicialmente discutidos a partir do século XIII. Inicialmente, eu tomaria como referência Tomás de Aquino, que sustentou que poderia ser considerado um suicida quem não cuidasse de seu corpo e, em consequência, se privasse daquilo sem o que o corpo não pode viver. No estilo tomista, que nós chamamos de tomista, não é? É um estilo onde a discussão é motivada por perguntas e respostas. E, diante dessa pergunta, ele diz que sempre, mas não em todas as circunstâncias. Ou seja, há situações em que o dever deixa de ser absoluto diante de outros bens maiores. Essa discussão assim iniciada, ela foi aprofundada no século XVI pela escola, eu diria, espanhola, iniciando com Francisco de Vitória, que entendeu que certos meios comuns, como é o caso de comida, da água e dos tratamentos e remédios disponíveis, eles são obrigatórios, pois deixar de utilizá-los equivale ao suicídio. Por que a pergunta se refere ao suicídio? Porque essa era a pergunta formulada por Tomás de Aquino. Quer dizer, o que eu deixo de fazer de ordinário, voluntariamente, se isso corresponde ao suicídio. E se há alguma situação em que eu posso ser excusado, eu não serei taxado de suicida se eu deixar de aplicar esses procedimentos comuns. Por outro lado, o Francisco de Vitória considerava que esses meios obrigatórios eles devem ser avaliados tanto pelo que é comum a todos, como pelas condições de cada pessoa específica. O que é normal para a maioria das pessoas pode impor um sofrimento excessivo para uma pessoa em particular. Ou seja, há circunstâncias em que os meios ordinários se tornam extraordinários, não dependendo dos meios em si, mas da possibilidade moral de aplicá-los a uma pessoa em particular. Veremos com alguns exemplos daqui a pouco. Essa linha de raciocínio foi seguida por Domingo Menhés, também no final do século XVI, que foi o primeiro a distinguir entre meio ordinário e meio extraordinário, considerando que ordinário é o comum e obrigatório, extraordinário é o incomum e pode ser excusado. Já entrando no século XVII, Juan de Lugo, no âmbito da discussão dos deveres morais de preservar a vida, propôs a aplicação do axioma moraliter pro nihilo reputator, moralmente considerado em vão. Esse é um conceito interessante. Por exemplo, uma pessoa presa em um edifício em chamas, de uma torre naquela época, não é? De onde ele não
teria a mínima condição de escapar e onde ele seria inevitavelmente morto pelas chamas, e essa pessoa tem um pequeno jarro de água que pode jogar no fogo, o que praticamente não alteraria em nada o incêndio. Estaria essa pessoa obrigada a jogar água no fogo? Certamente não, pois essa ação, limitada em si mesmo, não impediria a sua morte, que ocorreria de qualquer forma. Hoje, fazendo a transposição para medicamentos, há medicamentos que, em uma dada circunstância, os seus efeitos são mínimos ou desprezíveis diante do quadro geral da pessoa. Portanto, eles são inúteis. Portanto, não há a obrigação moral de utilizá-los. Eu diria que há muitas situações em que isso se apresenta, em que a gente entra naquilo que hoje seria tratamento não é obsessivo. Nós sabemos que não terá nenhum valor e muitas vezes a família tenta, ou os médicos, tentam utilizar coisas que são totalmente inúteis, ainda que sejam disponíveis, são ordinárias, mas naquele caso particular não teria nenhuma efetividade. Portanto, os meios ordinários eles são entendidos a partir de um consenso do que é ordinário, havendo um elemento subjetivo na sua definição. E há 4 critérios clássicos para orientar essa definição. Primeira coisa é a média comum, meios comuns, que, como nós vimos, é água, alimentos, roupas, cuidados médicos disponíveis ao alcance de todos. Depois, segundo proporciona em status, implicaria um julgamento subjetivo na avaliação dos meios, tendo em vista o papel social de uma pessoa em particular. Esse conceito pode parecer um tanto estranho, não é? Onde, para algumas pessoas, poderia aquilo ser considerado extraordinário, mas em dadas circunstâncias não o seriam. Eu tomaria um exemplo clássico, vivido por muitos de nós há muitos anos atrás, que é o exemplo do Tancredo Neves, em que eles tinham, a sua vida naquele momento tinha um significado social que ia muito além da sua vida particular. E foram empregados inúmeros tratamentos altamente extraordinários que, naquela sua condição, se tornaram ordinários. Não é que a sua vida valesse mais do que a dos outros, já que todas as vidas têm um igual valor, mas é que naquele momento, para o bem comum, a preservação de sua vida era muito importante. Então, aquilo que era extraordinário, neste caso, foi considerado ordinário. O terceiro critério é medicina non difficilia. Os remédios ou tratamentos que não são difíceis de obter ou usar, ou seja, que podem ser achados facilmente e são considerados padrão para a prática médica. Uma pessoa não é obrigada a ir ao outro lado do mundo, e se lá houver um certo tratamento, ela não tem que se submeter a um longo e doloroso tratamento. Não é? Isto não é uma obrigação moral. Eu diria que hoje, muitas vezes, a gente propõe certos tratamentos que, pelo altíssimo custo, por exemplo, e às vezes pelo que de dor e sofrimento inflige ao paciente, eles certamente são extraordinários. Por exemplo, se eu considerar que um dado paciente, em uma dada situação, ele só sobrevive se eu levá-lo para a Lua, para Marte, para uma cápsula espacial, ainda que seja possível, assim, preservar sua vida, do ponto de vista moral, do ponto de vista bioético, isso não faz sentido. O quarto critério, spe salutis, é a esperança de um resultado benéfico. Se a doença estiver em um estágio tão avançado que nenhum tratamento razoável pode salvar a vida, o paciente não deve ser molestado. Esses 4 critérios de ordinariedade que se desenvolveram até o século XVII, praticamente, eles podem nos orientar em muitas decisões difíceis nos nossos dias. Eu tentei sumarizar aqui, não é? Eu pediria que passasse o próximo diapositivo, por favor. A próxima tela.
Os meios extraordinários também nós podemos ter alguns critérios. Qual é a impossibilidade de usá-los por não estarem disponíveis e, em um caso particular, ele pode não ser impossível de ser usado. Uma discussão recente no Supremo Tribunal, chegou ao Supremo Tribunal, é o uso de sangue por mornos. Há certos tratamentos que ele causam para aquele que vai recebê-lo um tal de sabor, uma tal ruptura, eu diria, de seus valores, que ainda que eles sejam usuais, que eles sejam efetivos, ele se torna extraordinário para essa pessoa na sua situação particular. Então, a extraordinariedade, ela não só depende de aspectos objetivos, como também de aspectos profundamente subjetivos. Próximo, por favor. Sumus labor media nimis dura. O esforço extremo, um meio muito difícil, não é? Há coisas que são muito difíceis de serem preparadas. Vivemos também recentemente a situação no início da produção das vacinas contra a Covid, em que a produção era insuficiente para atender tanto a população mundial como dentro do Brasil, a população toda. De tal modo que ele foi considerado ordinário para certas situações e extraordinário e não aplicado em outras situações. Se estabeleceram critérios de idade, de comorbidade, uma série de situações para definir a sua ordinariedade e a sua extraordinariedade. A extraordinariedade estava na dificuldade dos meios de produção e o seu alto custo, que esse não foi, pelo menos no nosso país, um problema, já que o Ministério da Saúde comprou esses medicamentos, essas vacinas. Em outras partes muito pobres do mundo, realmente esses medicamentos não chegaram ou foram oferecidos por países mais ricos em benefício próprio, para que a doença fosse controlada no mundo. O próximo, por favor. Quidam cruciatus ingens dolo. Se o uso provoca uma dor intensa, constante, não é? Mesmo que sendo objetivamente ordinário, para uma dada pessoa, ele pode ser extraordinário, se a pessoa tem uma reação específica contra aquele medicamento. Isso acontece com certas quimioterapias e diria que quadros alérgicos, em que impedem o uso de medicamentos muito ordinários em casos muito particulares. Aquilo que é ordinário para muitos pode ser extraordinário para alguns. O próximo diapositivo. Súbditos extraordinários, média preciosa. O custo é absurdo, a ponto de conduzir o paciente, a sua família, eu diria a sociedade, a uma condição de pobreza. Os exemplos são inúmeros. E essa é uma situação onde surgem grandes conflitos de interesse. Existem lobbies de indústria farmacêutica e vários outros, e que trabalham para que esses medicamentos sejam, de um modo geral, no nosso país e em muitos outros, que eles sejam pagos pelo governo. Mas a gente tem que considerar isso com vários aspectos. Por exemplo, o tratamento de um paciente que vai custar alguns milhões de reais por ano, o quanto o tratamento deste paciente particular, ele alterará o tratamento realmente ordinário de centenas, dezenas, centenas de outras pessoas. Então, é esse aspecto distributivo que é importante. Mas eu vou me lembrar de uma situação do passado, talvez alguns senhores com a idade mais próxima da minha, talvez se lembrem. Havia aquela distribuição de latas de leite para as mães de recém-nascidos, com situação econômica frágil, e que isso aconteceu comigo na minha juventude média. Você dá aquela sacola com não sei quantas latas, a criança vem no mês seguinte, vem no outro mês, ela não ganha peso. Aí você vai começar a entender que aquelas latas, parte daquelas latas, eram vendidas pela mãe para adquirir comida para os outros filhos, não é? Hoje a gente vê, às vezes, na mídia,
que alguém conseguiu fazer vaquinhas para conseguir um tratamento para uma criança, para um adolescente, mas que depois, diante do valor da vaquinha e do valor do medicamento, do tratamento, a pessoa prefere comprar uma casa do que comprar o tratamento. São escolhas, não é? Então, quando o custo é absurdo, quando aparecem esses elementos, há muitos conflitos de interesse. Depois, o quinto, vehemens horror, um verdadeiro horror pelo tratamento. Há certas cirurgias extremamente agressivas, muitas vezes esteticamente agressivas, deformantes. Há o exemplo que acabamos de utilizar, que é o do sangue por mornos, que traz em jogo, eu diria, a sua vida eterna, o seu valor maior. Portanto, a pessoa terá um horror ao tratamento. E mesmo que o tratamento seja ordinário, para estas situações, ele se torna extraordinário. Vamos para o próximo diapositivo, por favor. Agora a gente tem que fazer uma relação entre qualidade objetiva, o fardo e o benefício. É sempre o ponto de partida é a qualidade objetiva da tecnologia de saúde, seja medicamentosa, seja cirurgia, que quer que seja, não é? Não há nada que seja eticamente aceitável que as suas evidências científicas de segurança e eficácia não sejam positivas. Esses são critérios fundamentais. Segundo aspecto é o fardo imposto pelos meios tem que ser considerado, como nós vimos anteriormente, objetiva e subjetivamente. Um certo meio, uma certa tecnologia de saúde pode ser objetivamente um fardo por ser difícil de obter pelo custo, por causar dor severa. Mas também nós devemos avaliar subjetivamente, considerando as condições individuais. Próximo. Há uma relação direta na proporção entre a ordinariedade objetiva de um meio e as circunstâncias do seu uso. Quanto mais ordinário for o meio, mais extraordinária deve ser a circunstância subjetiva para que ele seja recusado. Quanto maior o fardo imposto pelo uso de um meio, maior deve ser o benefício que ele deve oferecer. Se o benefício for pequeno, mas o meio não impõe um grande fardo, a obrigação de fazer o uso dele deve acontecer na esperança de algum benefício real, ainda que pequeno. Então, gerando a obrigação de utilizá-los. O equilíbrio da análise desses critérios é fundamental para alcançar uma decisão bioética adequada. Se nós não tivermos essa noção do que é ordinário, o que é extraordinário e qual é essa linha contínua entre o ordinário e o extraordinário, modulado entre os aspectos objetivos e os subjetivos, nós não encontramos esse balanço razoável entre os benefícios, entre o fardo, entre a ordinariedade e a extraordinariedade. O próximo, por favor. Vamos concluir que, é uma conclusão mais ou menos óbvia, ordinários são os tratamentos que oferecem uma esperança razoável de benefício sem impor um fardo pesado ao paciente ou a outros. E são sempre considerados em relação às diferentes circunstâncias de pessoas, de cultura, de tempo. Portanto, é tudo aquilo que torna o ordinário, que pode tornar o ordinário relativo em dadas situações. Extraordinários, de fato, são os meios que impõem fardos inaceitáveis. Eu espero ter cumprido esse pequeno resumo em tempo, pelo menos tendo ultrapassado pouco o tempo que me foi oferecido, e aqueles que desejarem uma discussão mais ampla, eu indico que acompanhem no YouTube esse vídeo de uma apresentação feita anteriormente no Conselho Federal de Medicina. Quero agradecer imensamente o convite
e, se houver tempo e necessidade, estarei muito disposto, muito alegre em poder responder a alguma pergunta, algum questionamento. Agradecemos ao doutor Aníbal pela brilhante explanação e contribuição no nosso Fórum de Ética. Doutora Anastácia, podemos abrir para perguntas? Podemos, né? Acho que temos alguma pergunta da plateia para a contribuição do doutor Aníbal. Só para sintonizar um pouco, realmente o interesse do ordinário, do extraordinário nos dias de hoje, não é mais a discussão original da liceidade, não é? Eticidade, moralidade do suicídio, mas é nessas difíceis discussões em que nós temos, quando aparecem medicamentos para doenças raras, por exemplo, para certas neoplasias, há um custo elevadíssimo, e quando a gente vai olhar as estatísticas, os dados objetivos, muitas vezes o ganho que nós temos é muito limitado. E aí é muito importante saber se isso é ordinário, deve ser considerado um direito de todos, ou se existe uma nota de extraordinariedade, onde nós podemos recusar o tratamento. Eu entendo que os nossos juízes, nossos tribunais, nem sempre têm essa possibilidade de avaliar toda a ordinariedade, extraordinariedade, em decisões que são extremamente importantes, tanto importantes em relação à capacidade do SUS de absorver tais tratamentos, como a real expectativa de benefício que um paciente pode vir a ter. Doutor Aníbal, meu nome é Viriato Cunha, eu sou conselheiro aqui do Conselho Regional de Santa Catarina, sou cirurgião aqui, endoscopista em Florianópolis. Eu vejo que, além da sua excelente apresentação, que muito engrandece o nosso fórum nesse momento, o senhor parece que leu o meu sentimento, que construiu a pergunta que eu ia lhe fazer agora, como o senhor acabou de falar, né? Como que a gente vai se comportar diante de um dilema para julgar o que é coerente, o que é aceitável, o que é ordinário e o que é extraordinário, diante de um tratamento muito caro que vai permitir uma curta sobrevida de poucos meses para um paciente? Pode ser que essa curta sobrevida represente, como um paciente meu já me disse uma vez, doutor, o senhor me concedeu, não se angustie com o que o senhor me permitiu. A sobrevida foi muito curta, mas esse período foi o mais importante da minha vida. O senhor poderia comentar sobre esse dilema, por favor? Olha, esse é o grande dilema em que tanto o médico, família, o próprio paciente e, acima de tudo, no nosso país, onde essas questões são judicializadas, há aqueles a quem compete tomar decisões. Do ponto de vista social, sempre deve ser feita uma correlação entre benefício e custo. E mesmo em sistemas de saúde mais antigos, mais bem estabelecidos, como o sistema de saúde inglês, por exemplo, a gente existem normas, eu diria equações matemáticas, não é? Que chegam a definir qual é o valor máximo de um tratamento. Há questões mais complexas. Por exemplo, quando é um tratamento que ele está sendo começa-se a vender por serem doenças órfãs, antes de que as evidências sejam claras de seu benefício. E eu acho que uma das propostas trabalhadas aqui no Brasil, fui membro da Conitec durante 8 anos, representando o Conselho Federal de Medicina, é a questão de um pacto, não é? Que só o laboratório, o vendedor, só receberá o pagamento diante do benefício verificado. Se não houver um benefício verificado, o tratamento não é pago. E muitas vezes essa é uma solução, especialmente para medicamentos novos, cujos dados disponíveis de evidência científica são fracos ou fraquíssimos, que é mais uma expectativa de sucesso do que um sucesso determinado estatisticamente. Então, eu diria, doutor, que todas essas situações elas são muito angustiantes. E se a gente não tiver a possibilidade ou a capacidade de trabalhar do ponto de vista conceitual,
nós iremos tomar decisões simplesmente emocionais, não é? É porque é uma criança pequenininha que a mãe está desesperada, o pai está desesperado, todos se desesperam. A doença e a morte, em muitas circunstâncias, elas são realmente cruéis, desesperadoras, são difíceis. Mas muitas vezes a gente esquece de que o tecido de nossa vida, ele comporta o sofrimento, a limitação, a perda, a doença e a morte. E eu não posso imaginar que eu possa afastar estes males totalmente. Então, até o senso de realidade. Eu me lembro de um caso que eu vi há muitos anos atrás, que era de uma criança, era um púber, um menino que tinha aí uns 11 anos de idade, que tinha tido uma neoplasia e que ele já tinha percorrido todas as linhas de tratamento disponíveis. E ele tinha recidivado depois de todos os tratamentos. E chegou um momento em que havia lá um tratamento experimental, um novo tratamento, e os pais queriam a todo custo que o menino recebesse aquilo. E o menino não queria, porque ele não aguentava mais ser espetado, ficar no hospital, ter todos os efeitos adversos, ele não queria. E aqui é um conceito que, quando nós, no Conselho Federal, construímos o Código de Ética Médica, na sua versão totalmente reformulada, antes dessa atualização mais recente, eu propus que tivesse lá a necessidade do assentimento da criança, porque a criança também deve ser ouvida. E inúmeros adultos, amigos meus, não é? Diante dessas situações, chega um momento que eles dizem: eu não quero mais o tratamento. Minha vida foi vivida, eu não quero tratamento. Frequentemente, essas questões não são colocadas pelo paciente. São familiares, geralmente crianças menores de idade, que os familiares querem a todo custo tratamentos mirabolantes na expectativa de uma cura ou de uma pequena sobrevida. Então, se a gente fosse trabalhar a questão do lado meramente afetivo, emocional, elas são impossíveis de serem resolvidas. Então, antes de iniciar qualquer discussão, a gente tem que aprimorar os conceitos decisórios, aqueles que nos levam à decisão. E o que eu trouxe para o Conselho Federal já há alguns anos, e que é isso que eu tentei resumir hoje, eu tenho que ter uma noção clara do que é ordinário, que é o extraordinário. Em que tudo que for ordinário é do direito é do direito da pessoa, é o dever do Estado, da família, de oferecermos. A extraordinariedade não nos exige nem o direito de fornecer, nem o direito de aceitar, não é? O paciente aceitar o tratamento. É uma questão muito delicada, muito difícil, e se a gente não tiver a reflexão anterior, na hora da tomada de decisão, a possibilidade da gente errar essa decisão é muito grande. Contemplado, super obrigado. Muito obrigada, então, doutora Aníbal, pela sua contribuição. A gente agradece a participação no fórum.